Maravilhoso Deus e eterno Pai, perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, nossas falhas. Se porventura durante esse dia desviamos os nossos pensamentos do Senhor, ou se em algum momento falamos coisas que não te agradam, ou pensamos coisas que não te agradam, pedimos que o Senhor nos perdoe nesse momento, porque nós somos falhos. E agradecemos ao Senhor porque Jesus Cristo veio a esse mundo, entregou sua vida na cruz do Calvário para transformar as nossas vidas e nos salvar para a vida eterna, Senhor Deus. Eu te peço, meu Deus, que cada uma das pessoas que vieram aqui nessa noite sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito, especialmente, Pai, esses amigos que estão nos visitando, que saiam daqui nessa noite na certeza de que o Espírito Santo falou ao coração deles. Eu sei, Pai, que são pessoas de fé, são pessoas que acreditam no Senhor, são pessoas boas, meu Deus, que estão procurando a Sua presença, e eu te peço que o Senhor ajude a encontrar o Teu Filho Jesus Cristo. Também peço uma bênção especial para os irmãos da igreja que estão aqui, meu Deus, que eles que convidaram essas pessoas também sejam recompensados pelo seu trabalho, pelo seu esforço, e que continue, Pai, no intuito de pregar, de orar por essas pessoas, para que todos nós, naquele grande dia, quando Teu Filho Jesus voltar aqui pela segunda vez, sejamos salvos para o Seu reino de glória. Pedimos que o Senhor continue abençoando a nossa programação, que deverá se estender até no próximo domingo, e que tudo que for feito, for falado, for dito, for pregado, for ensinado ou for lido aqui, seja para o nosso crescimento espiritual e a cada dia possamos moldar o nosso caráter mais semelhante ao caráter do Teu Filho Jesus. São as bênçãos que pedimos que o Senhor nos ensine através da Sua palavra nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Foi um dia de tribulação, um dia atribulado, na vida de um homem que era muito rico. Esse homem era o homem mais poderoso da terra na sua época, e era o homem mais rico do planeta também na sua época. Talvez fosse o homem mais sábio e o homem mais copiado da face da terra naquela época. Mas um dia chegou o dia da tribulação na sua vida, aqueles dias cinzentos, que aparentemente todas as coisas saem erradas. Quando aquele homem acordou pela manhã, um dos seus empregados chegou na sua casa e disse: os seus bois morreram. Um povo estranho que mora aqui próximo veio, atacou o seu gado e matou todo o seu gado. Quando aquele homem ainda estava falando, veio um outro homem e disse: olha, as suas ovelhas também morreram. Caiu um raio do céu e matou todas as ovelhas. Antes que ele terminasse de falar, veio um segundo homem e disse: olha, os caldeus, o povo da Babilônia, invadiu o local onde nós estávamos e eles roubaram todos os seus camelos. E antes que aquele homem terminasse de falar, chegou um outro e disse: olha, os seus filhos estavam todos reunidos numa única casa, fazendo uma festa, e de repente soprou um vento e derrubou aquela casa e matou todos os seus filhos. Um dia atribulado na vida de Jó. Mas antes que essas coisas acontecessem, Satanás se reuniu com Deus. E nós acreditamos que nós não estamos sozinhos nesse planeta, no meio desse universo inteiro. Nós cremos que Deus criou outros planetas e que Ele tem outros filhos em outros lugares. E a prova disto é o livro de Jó. No livro de Jó está escrito que no dia em que os filhos de Deus foram se encontrar com Deus e conversar com Ele, foi também entre eles Satanás. E Deus olhou para Satanás e perguntou assim: da onde é que você vem? De que parte do planeta que você vem? Então Satanás responde: eu venho de passear da terra e rodear, passear por ela. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus então pergunta a Satanás: você porventura viu lá na terra o meu servo Jó, homem reto, justo, íntegro, que se desvia do mal? Eu vi, disse Satanás. Mas ele é servo, dessa forma que o Senhor está dizendo, mas não é à toa. Tudo que ele pede o Senhor dá, todas as coisas boas o Senhor coloca ao redor dele, e qualquer um homem pode ser fiel dessa forma. Então Deus estabelece um limite para Satanás e disse: olha, tudo que ele tem está nas suas mãos, porém poupa-lhe a vida. Deus dá um limite, porque se ele não desse, o diabo matava Jó.
Então o diabo vem e causa todas essas calamidades que eu acabei de relatar para você. Mata as ovelhas, mata os camelos, mata os bois, inclusive mata os filhos. E Jó senta na cinza, joga poeira na cabeça e chora amargamente. Depois de um tempo as coisas começam a piorar, mas Jó continua temente a Deus e continua orando a Deus e fiel a Deus. E no versículo 6 do livro de Jó, o diabo volta a falar com Deus, e Deus pergunta: de onde é que você vem? Ele diz: eu venho de passear, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus fala: você viu lá o meu servo Jó, homem justo, reto, íntegro e que se desvia do mal? É claro, diz Satanás, tudo dará ao homem pela sua vida, toca ali na carne e ele te amaldiçoará na cara. Ele vai começar a xingar e reclamar igual a todo mundo. E Deus disse: olha, pode tocar na carne dele, porém poupa-lhe a vida. Deus dá mais um espaço para a ação de Satanás. E o diabo toca na pele de Jó e ele fica coberto de uma doença. Alguns dizem que a doença é conhecida como fogo selvagem. Outras pessoas dizem que era a lepra. Enfim, era uma doença da pele. Não havia um dermatologista naquela época para fazer o diagnóstico, mas sabemos que era uma doença da pele. Naquela situação toda, a esposa de Jó se aproxima e diz assim: abandona o seu Deus e morre, porque esse Deus não se importa com você. E ele diz: você fala como uma louca, porque se recebemos todas as coisas boas de Deus, por que não haveríamos de receber também as ruins? Enquanto a esposa fala, se aproximam alguns amigos de Jó, e esses amigos continuam dizendo assim: olha, você está nessa situação porque você é pecador, você desviou de Deus, você fez isso, 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 isso. E a mente de Jó começa a se confundir. E eu acredito que em alguns momentos Jó deve ter pensado: será que realmente isso está acontecendo comigo por causa do meu pecado? A história de Jó termina de uma forma aparentemente feliz. Pela fé e pela segurança de Jó, Deus institui todas as coisas que ele havia perdido. E Deus lhe dá outros filhos, 3 filhas inclusive. Mas Deus não conta a Jó por que aquelas coisas aconteceram. E provavelmente Jó foi ao túmulo sem saber por que aquelas coisas aconteceram. Ele não pôde ver o pano de fundo da história, ele não pôde ver a ação de Satanás. Mas depois que isso tudo aconteceu, Deus chamou um homem, e o nome desse homem era Moisés. Deus disse: escreva um livro para contar essa história. E o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Quem escreveu foi Moisés, no período em que passou os 40 anos no deserto de Midian. Foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. O segundo, depois Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e os outros livros. Mas o primeiro, o livro de Jó. É a primeira história da Bíblia. Havia na terra de Ur um homem justo, Jó. Quando eu leio a história de Jó, uma coisa me vem à mente. Existem alguns homens que não confiam em Deus. Mas existem alguns homens tão fiéis que Deus confia neles. E Deus confiou em Jó. E deixou que tudo aquilo acontecesse para que eu e você pudéssemos perceber que mesmo diante das situações mais difíceis, nós podemos nos manter firmes e fiéis a Deus. Termina a história do Antigo Testamento toda e começa a história do Novo Testamento. De novo o diabo vem falar com Deus, mas dessa vez não lá nos céus, agora aqui na terra. E esse diálogo está no texto que nós vamos ler hoje. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. O tema dessa noite: a síndrome de Pedro. No domingo, estudamos sobre a síndrome de Judas. Ontem, a síndrome de Anás e Caifás. E hoje, a síndrome de Pedro. Vamos ler a história. Quem está falando é Jesus, o mestre dos mestres. E ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje,
3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Agora vá para o versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam um fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: também tu és dos tais? Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A síndrome de Pedro. Deixa eu te fazer algumas perguntas antes da mensagem, aquelas perguntas para nossa reflexão. Esse é o nosso 3º estudo, eu já fiz algumas perguntas e quero fazer mais umas hoje. A primeira pergunta que eu tenho a te fazer nessa noite tem a ver com a vida de Pedro e tem a ver com a sua vida. Você alguma vez se julgou confiante demais para realizar uma determinada tarefa que no final acabou saindo errada? Pode deixar comigo, eu resolvo, não se preocupem, deixe que eu faço, tem 30 anos que eu faço isso. E aí no final o negócio deu errado. Isso já aconteceu com você? A segunda pergunta: você já sentiu medo, um medo terrível, de algo que você nem sabe de que é que está sentindo medo? Já aconteceu? Aquela sensação de medo, tem dia que é assim na nossa vida, você acorda e um medo terrível te acompanha durante o dia, você não sabe de quê, mas já sentiu um medo terrível sem saber de quê? Isso já aconteceu com você? Uma terceira pergunta: você já se sentiu culpado por alguma coisa errada que você fez? Fez alguma coisa e aquilo teve um efeito negativo e você se sentiu culpado por aquilo? Isso já aconteceu com você? Pois hoje nós vamos falar destas situações na vida de Pedro e também na nossa vida. 3 problemas psicológicos afetaram o relacionamento de Pedro com Jesus Cristo. 3. O primeiro deles, nessa noite, eu quero chamar de a síndrome da autoconfiança. E é interessante como que nós somos muito bons para dar exemplo do que são as coisas, mas temos um pouquinho de dificuldade para definir as coisas. E se eu perguntasse para cada um de vocês que estão aqui nessa noite, o que é autoconfiança? Talvez você pudesse dar um bocado de exemplos do que é isso, mas nós teríamos algumas dificuldades em definir o que é autoconfiança. Uma tese de mestrado escrita há algum tempo atrás, por uma grande universidade do Brasil, sobre administração de empresa, um especialista no assunto disse que a autoconfiança é o apreço exagerado pelas vitórias alcançadas no passado, que às vezes nos impedem de enxergar os possíveis riscos nos empreendimentos futuros. Você alcança uma vitória incrível no passado, e porque você alcançou uma vitória incrível no passado, você não está preocupado com os possíveis riscos que podem aparecer no futuro, e leva a coisa tranquila. E isso aconteceu na vida de Pedro. Pedro estava tão acostumado em vencer Satanás enquanto estava ao lado de Cristo, que ele já não estava mais levando em consideração os riscos de ser vítima de Satanás no futuro. E deixa eu te dizer uma coisa:
Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Mas o diabo também tem um. Misericórdia, irmãos. Deus te acompanha em todos os lugares que você vai. Amém? Mas o diabo também te acompanha. Deus tem anjos que te protegem. Amém? Mas o diabo tem anjos que te tentam. Deus tem um livro onde ele anota todas as suas virtudes. Amém? Mas o diabo tem um onde ele anota todos os seus defeitos, as suas fraquezas e as suas limitações. E ele age nas suas limitações, nas suas fraquezas, nos seus pontos fracos. É ali que o inimigo age. E Pedro não levou isso em consideração. E de vez em quando eu encontro pessoas que acham que o diabo é um fracote. Que nada. Comigo o diabo não pode. Porque eu sou poderoso. Eu enfrento o diabo e venço o diabo. Tem gente que diz assim: ele não pode nem chegar perto de mim. Eu estou tão ungido que ele não pode nem chegar perto de mim. O diabo não é um fracote. Ele foi vencido por Cristo, mas não é um fracote. A Bíblia diz que debaixo das nuvens todo poder foi dado a Satanás. Essa é uma expressão bíblica para dizer que na esfera humana o diabo tem muito poder. E eu posso te provar biblicamente que o diabo é muito forte. O livro de Isaías, no capítulo 37, no versículo 36, diz que um dia o povo de Israel tinha que lutar contra o povo da Síria. O povo de Israel era um povo pequeno, o povo da Síria, um povo infinitamente grande, um exército grande. Seria mais ou menos como colocar aqui a nossa cidade de Linhares para disputar uma guerra com os Estados Unidos da América. Vamos comparar assim. Enfim, nós não daríamos nem para o cheiro. E o rei daquela cidade, junto com o profeta da cidade, foram para o templo e oraram, lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que naquela noite Deus mandou um anjo. Quantos anjos, irmãos? Quantos anjos? Um anjo. E aquele um anjo, numa única noite, destruiu a 185 mil soldados assírios. Um anjo de Deus. Um anjo é fraco ou é forte? Fraco ou forte? Eu não ouvi. O anjo de Deus, ele é fraco ou forte? Mas no livro de Daniel, no capítulo 10, está escrito que Daniel se ajoelhou para orar. E ele jejuou e orou durante 21 dias, 3 semanas, 21 dias. Nesses 21 dias em que Daniel orou e jejuou, Deus não falou com ele. Mas no final dos 21 dias, do 21º dia, o anjo Gabriel chegou até onde estava Daniel. E disse para Daniel assim: Daniel, você é um homem muito amado. E no primeiro dia que você se ajoelhou para orar e falar com